Vamos dar início hoje à discussão do capítulo 13 do volume 1 do Capital, o capítulo da maquinaria e grande indústria. Trataremos hoje do item 1 do referido capítulo, item este que tem por título geral Desenvolvimento da Maquinaria. Marx estará preocupado neste capítulo em demonstrar inicialmente como que a centralidade se desloca do trabalho para a máquina, ou seja, como que a centralidade se desloca do trabalho vivo, da força de trabalho, para a máquina, ficando a força de trabalho como uma mera observadora, praticamente, do funcionamento da máquina. Procurará mostrar também como que princípios que estavam colocados à época da manufatura, questão que ele desenvolve bastante ao longo do volume 1 do Capital, mas que encontra uma certa espécie de síntese no capítulo 11, que é o capítulo da cooperação, como que certos princípios mais gerais da manufatura se reproduzem agora com a utilização da máquina e do sistema de maquinaria. Vejamos, pois, como Marx vai encaminhando as várias questões referentes à transição da manufatura à grande indústria, portanto, daquela na qual o trabalho manual era essencial, para aquela na qual a atividade passa a ser realizada fundamentalmente pela máquina. Observa ele inicialmente. John Stuart Mill, em seu Princípios da Economia Política, observa: é questionável que todas as invenções mecânicas tenham servido para aliviar a faina diária de algum ser humano. De uma maneira bastante objetiva, Marx observará que a finalidade da máquina sob o controle do capital não é aliviar o ardil do trabalho, e sim potencializar o ardil do trabalho com a finalidade de extrair mais valor, com a finalidade de extrair trabalho excedente não pago. Daí afirmar ele, mas essa não é a finalidade da maquinaria utilizada de modo capitalista. Como qualquer outro desenvolvimento da força produtiva do trabalho, ela, a maquinaria, deve baratear mercadorias e encurtar a parte da jornada de trabalho que o trabalhador necessita para si mesmo, a fim de prolongar a outra parte da sua jornada, que ele dá gratuitamente para o capitalista. Ela é meio para a produção de mais valor. Aqui Marx está indicando o seguinte: em uma jornada de 12 horas, por exemplo, metade é destinada para a reprodução da força de trabalho e a outra metade é apropriada pelo capital. Portanto, 6 horas pertencem ao trabalhador e 6 horas pertencem ao capitalista. Com a introdução da maquinaria, é possível o trabalhador reproduzir o valor da sua força de trabalho em menos tempo. Suponhamos que, graças à introdução de novas forças produtivas e de uma nova organização do trabalho, viabilizados pela máquina, aquele tempo de 6 horas do trabalhador caia para 4. Isto significa que aquele tempo de 6 horas que antes era o sobretrabalho fornecido pelo trabalhador, agora subiu para 8. É impossível que um lado ganhe sem que o outro perca. Esta é uma questão, é uma lei interna que está na lógica do capital. Se diminui o tempo de trabalho necessário que o trabalhador precisa para reproduzir a sua força de trabalho, aumentará na mesma proporção o tempo de trabalho excedente que o trabalhador estará fornecendo ao capital. Feita esta consideração inicial, Marx observará que na manufatura o revolucionamento do modo de produção começa com a força de trabalho. Na grande indústria, com o meio de trabalho.
Revolucionamento no sentido de que, na manufatura, os trabalhadores isolados são agrupados em uma unidade produtiva sob o controle do capital. Mas é um controle ainda formal do capital, na medida em que o capital depende bastante da própria habilidade manual do trabalhador. Daí ele dizer que na manufatura, o revolucionamento do modo de produção começa com a força de trabalho, com o trabalho vivo. Já na grande indústria, com o meio de trabalho, ou seja, com o trabalho morto. Meio de trabalho este transformado de ferramenta em máquina. Significa que aquelas ferramentas isoladas que o trabalhador utilizava antes, agora são articuladas dentro de um mecanismo que vai realizar tarefas que antes eram realizadas pela mão humana. A máquina-ferramenta, neste sentido, observa Marx, se apodera do objeto de trabalho e o modifica conforme a uma finalidade. É da máquina-ferramenta que nasce a Revolução Industrial do século XVIII. Marx prossegue observando que, se examinamos a máquina-ferramenta ou a máquina de trabalho, nela reencontramos os aparelhos e ferramentas usados pelo artesão e pelo trabalhador da manufatura, porém, não como ferramentas do homem, mas ferramentas de um mecanismo ou mecânicas. Ou seja, a máquina, ela nada mais é do que a articulação das ferramentas que antes eram utilizadas manualmente pelo trabalhador. Se antes o trabalhador usava a tesoura para cortar o couro, agora a máquina, ela é dotada de um mecanismo capaz de cortar o couro. Se antes o trabalhador era necessário desenhar um molde para fazer o sapato, agora um outro movimento da máquina vai fazer automaticamente este molde para que saia o corte do sapato. E assim por diante. Marx, ao longo do capítulo, fornecerá vários exemplos de como esta máquina ela foi incorporando em sua estrutura atividades que antes eram desenvolvidas por uma diversidade de trabalhadores. E isso sempre no intuito de demonstrar que a centralidade do trabalho passa para a máquina. Ele observa que a máquina-ferramenta é um mecanismo que executa com suas ferramentas as mesmas operações que antes o trabalhador executava com ferramentas semelhantes. A partir do momento em que a ferramenta é transferida do homem para um mecanismo, surge uma máquina no lugar de uma mera ferramenta. A diferença salta logo à vista, ainda que o homem permaneça como o primeiro motor, ou seja, ele precisa dar o ponto de partida na máquina, colocar a máquina para funcionar. Mas, feito isso, a este homem passa a ficar reservada quase que totalmente apenas a tarefa de vigilância da máquina ou de, em certas circunstâncias, alimentar aquela máquina. Colocar, por exemplo, o couro em uma espécie de esteira, de tal modo que a esteira vai empurrando o couro e vai fazendo as outras operações que antes eram realizadas, por exemplo, pelo cortador, pelo medidor e por aí vai. A partir do momento em que a ferramenta é transferida do homem para o mecanismo, surge uma máquina no lugar de uma mera ferramenta, ainda que o homem permaneça como o primeiro motor. O número de instrumentos de trabalho com que ele pode operar simultaneamente é limitado pelo número de seus instrumentos naturais de produção, seus próprios órgãos corporais. E aqui já se apresenta também uma outra vantagem da máquina em relação ao trabalho de um indivíduo, seja ele do sexo feminino ou masculino. É o fato de que um trabalhador, ele no máximo pode
usar as duas pernas e os dois braços. Já a máquina, ela pode fazer esta atividade de uma maneira multiplicada. Daí Marx observar que o número de ferramentas que a ferramenta manipula simultaneamente está desde o início emancipado dos limites orgânicos que restringem a ferramenta manual de um trabalhador. E esta incorporação da máquina ao processo produtivo vai ser uma das grandes características ou um dos grandes traços da Revolução Industrial. Revolução esta que deixa para o homem o trabalho de vigiar a máquina com os olhos e corrigir os erros dela com as mãos. Deixa ao homem o papel puramente mecânico de força motriz, ou seja, ligar a máquina. Feito isto, a máquina realiza as tarefas em razão da combinação de ferramentas que agora ela passou a ter. Prossegue Marx. Tão logo o homem, em vez de atuar com a ferramenta sobre o objeto de trabalho, ou seja, pegar a tesoura para cortar o couro. Tão logo o homem, em vez de atuar com a ferramenta sobre o objeto de trabalho, passa a exercer apenas o papel de força motriz sobre uma máquina ferramenta, isto é, fica na função básica de ligar a máquina, o fato de a força de trabalho se revestir de músculos humanos torna-se acidental, ocasional, momentâneo, e o vento, a água, o vapor, etc., podem assumir seu lugar. Ou seja, se o homem é o impulsionador inicial da máquina, pode ser substituído também por determinadas forças da natureza que colocarão aquela máquina em movimento. A máquina da qual parte a Revolução Industrial, observa Marx, substitui o trabalhador que maneja uma única ferramenta por um mecanismo que opera com uma massa de ferramentas iguais ou semelhantes de uma só vez e é movido por uma única força motriz, qualquer que seja a sua forma. A força motriz é aquilo que vai impulsionar a máquina. Por exemplo, a máquina a vapor passará a ser a força motriz para colocar a máquina em funcionamento, a partir do momento que haja também um mecanismo de transmissão da energia da máquina a vapor para a máquina propriamente dita. Marx dá uma descrição, no início deste capítulo, das partes constitutivas que colocam em funcionamento a máquina propriamente dita. Pulamos aqui essa parte deliberadamente, uma vez que ela se refere muito mais a uma descrição de como a máquina se torna um instrumento de produção bastante distinto daquele que é a força de trabalho humana propriamente dita. Prossegue Marx. O aumento do tamanho da máquina de trabalho e da quantidade de suas ferramentas simultaneamente operantes requer um mecanismo motor mais volumoso. E tal mecanismo necessita de uma força motriz mais possante do que a humana, desconsiderando-se o fato de que o homem é um instrumento muito imperfeito para a produção de um movimento contínuo e uniforme. Pressupondo-se que ele atue tão somente como simples força motriz e que, portanto, sua ferramenta dê lugar a uma máquina-ferramenta, forças naturais também podem agora substituí-lo nessa função. Quando olhamos para o desenvolvimento da sociedade capitalista, podemos ver as várias forças motrizes que o capital utilizou para garantir o desenvolvimento da grande indústria. Se no primeiro momento era o carvão na máquina a vapor, posteriormente passou a ser a eletricidade, depois o petróleo, depois a energia nuclear, mais recentemente a energia solar e assim por diante. São forças motrizes poderosas para colocar em marcha, em funcionamento também, ou para viabilizar o funcionamento, não apenas mais de uma máquina isolada, e sim de um sistema de maquinaria cada vez mais pesado, cada vez mais amplo e cada vez mais
complexo. O período da manufatura, vai dizer Marx, desenvolveu os primeiros elementos científicos e técnicos da grande indústria. Portanto, a grande indústria não nasceu do nada. Há uma fase de preparação para o trânsito da manufatura para a grande indústria. Do mesmo jeito que o capital ele se desenvolveu graças ao período da acumulação primitiva, que é discutido por Marx no capítulo 24 do volume 1 do Capital, também a grande indústria se desenvolveu a partir dos princípios que foram constituídos na manufatura. Aquelas conquistas produtivas estabelecidas na manufatura foram sendo cada vez mais potencializadas, de modo a permitir o surgimento da maquinaria e da grande indústria. Nesse sentido, observará Marx, somente depois que as ferramentas se transformaram de ferramentas do organismo humano em ferramentas de um aparelho mecânico, portanto, que a centralidade se deslocou do trabalho para a máquina, isto é, em máquina-ferramenta, também a máquina motriz adquiriu uma forma autônoma, totalmente emancipada dos limites da força humana. Por outras palavras, assim como a máquina se aprimora, a força motriz também se aprimora. Com isso, a máquina-ferramenta individual é reduzida a um simples elemento da produção mecanizada. Uma máquina motriz podia agora mover muitas máquinas de trabalho ao mesmo tempo. Com o número das máquinas de trabalho movidas simultaneamente, crescem também a máquina motriz e o mecanismo de transmissão. Portanto, se a máquina vai se tornando mais complexa e vão sendo introduzidas nas máquinas novas funções, vamos dizer assim, isso significa que esta máquina vai precisar de uma força motriz mais potente e de um mecanismo de transmissão mais potente também para jogar a energia da força motriz para a máquina. Com o número das máquinas de trabalho movidas simultaneamente, crescem também a máquina motriz e o mecanismo de transmissão, que, por sua vez, se transforma num aparelho de grandes proporções. Daí que é preciso distinguir, neste processo, entre a cooperação de muitas máquinas de um mesmo tipo e o sistema de maquinaria. A cooperação de várias máquinas do mesmo tipo seria você ter uma série, 4, 5 máquinas iguais, realizando a produção, ou seja, todos os processos de produção de alguma mercadoria. Já o sistema de maquinaria seria a integração de várias máquinas, o que vai indicar que a produção estava cada vez mais autonomizada do próprio trabalhador. A produção de mercadorias estava cada vez mais autonomizada da energia física e mental do trabalhador. Este, como observa Marx do Manifesto, cada vez mais vai ficando dentro de uma tarefa monótona, repetitiva e cansativa. Vejamos como Marx apresenta esta questão da diferença entre a cooperação de muitas máquinas e a existência de um sistema de maquinaria, que já aponta para um avanço da própria grande indústria. É preciso distinguir entre a cooperação de muitas máquinas de um mesmo tipo e o sistema de maquinaria. No primeiro caso, ou seja, o da cooperação de muitas máquinas de um mesmo tipo, o produto inteiro é feito pela mesma máquina de trabalho, a qual realiza todas as diversas operações que antes um artesão realizava com sua ferramenta. Lembremos que na manufatura, ela aglutina os trabalhadores, mas no primeiro momento, o artesão realiza todas as tarefas que resultariam na mercadoria. Posteriormente, estas tarefas que eram realizadas por um único artesão vão ser decompostas cada vez mais, de tal modo que se estabelece um processo de trabalho cooperativo entre vários trabalhos parciais. É isso que Marx está tentando apontar aqui. No primeiro caso, o produto inteiro é feito pela mesma máquina de trabalho, a qual realiza todas as diversas operações que antes um artesão realizava com sua ferramenta, na época da manufatura.
Por exemplo, na manufatura moderna de envelopes. E vai dar uma descrição a respeito disso. Para cada uma das operações parciais, era preciso que cada envelope trocasse de mãos. Aí é o trabalho cooperativo na fabricação de envelopes na manufatura. Agora, uma única máquina de fazer envelopes realiza todas essas operações de uma só vez e produz 3.000 envelopes ou mais em uma hora. Portanto, aumenta a produtividade do trabalho, portanto, aumenta a lucratividade do capital e a possibilidade de extração da mais-valia. Agora, o processo inteiro, dividido e realizado no interior da manufatura numa dada sequência, é realizado por uma máquina de trabalho que opera mediante a combinação de diferentes ferramentas. Ora, se tal máquina de trabalho é apenas o renascimento mecânico de uma ferramenta manual mais complexa ou a combinação de diferentes instrumentos mais simples, particularizados pela manufatura, na fábrica, isto é, na oficina baseada na utilização da máquina, a cooperação simples reaparece. Ou seja, reaparece, só que desta vez presente na máquina. A cooperação simples reaparece sob a forma da conglomeração espacial de máquinas de trabalho do mesmo tipo e que operam simultaneamente em conjunto, ou seja, várias máquinas, por exemplo, produzindo tecido, fiando o algodão e produzindo tecido. Mas Marx não está se referindo ainda ao sistema de maquinaria, que é muito mais complexo do que colocar dentro de uma unidade produtiva várias máquinas enfileiradas, umas ao lado da outra, produzindo o mesmo tipo de mercadoria. Assim, prossegue ele, uma tecelagem é formada pela justa posição de muitos teares mecânicos e uma fábrica de costura pela justa posição de muitas máquinas de costura no mesmo local de trabalho. É aquilo que muitas vezes vemos nas fotos antigas, aquela série de trabalhadoras nas máquinas de costurar, realizando as mesmas atividades para a produção das mesmas mercadorias. Aqui, porém, prossegue ele, existe uma unidade técnica, uma vez que as muitas máquinas de trabalho do mesmo tipo recebem seu impulso simultaneamente e na mesma medida das pulsações do primeiro motor comum, por intermédio do mecanismo de transmissão, que, em parte, é também comum a todas elas, pois dele ramificam-se apenas saídas individuais para cada máquina-ferramenta. Aqui Marx está retornando às três partes que constituem o sistema da maquinaria, que é a força motriz, o mecanismo de transmissão e a máquina propriamente dita. Só que agora essa força motriz e o mecanismo, a força motriz, ela vai alimentar vários mecanismos de transmissão que serão o elemento essencial para colocar em funcionamento as várias máquinas produzindo, por exemplo, envelopes ou produzindo as mesmas mercadorias, o tecido, como citamos anteriormente. Muitas máquinas de trabalho do mesmo tipo recebem seu impulso simultaneamente e na mesma medida das pulsações do primeiro motor comum, por intermédio do mecanismo de transmissão, também comum a todas elas, pois dele ramificam-se, desses mecanismos de transmissão, ramificam-se apenas as saídas individuais para cada máquina-ferramenta. Do mesmo modo como muitas ferramentas constituem os órgãos de uma máquina de trabalho, muitas máquinas de trabalho constituem, agora, simples órgãos do mesmo tipo, de um mesmo mecanismo motor. Mas, prossegue Marx, um sistema de máquinas propriamente dito só assume o lugar da máquina autônoma individual, onde o objeto de trabalho percorre uma sequência conexa de diferentes processos gradativos e realizados por uma cadeia de máquinas-ferramentas diversificadas, porém mutuamente complementares. Seria como se ele estivesse falando o seguinte: se antes um envelope era realizado em várias
em várias atividades dentro da máquina, agora se decompôs para o sistema de máquinas cada etapa do processo de fabricação do envelope. Portanto, já não são mais máquinas paralelas produzindo envelopes, e sim um sistema de máquinas articulado, onde um dobra o papel, o outro imprime o papel, o outro cola o papel e assim por diante. Máquinas, cada uma realizando uma atividade específica, por exemplo. Mas um sistema de máquinas, propriamente dito, só assume o lugar da máquina autônoma individual, onde o objeto de trabalho percorre uma sequência conexa de diferentes processos gradativos, e realizados por uma cadeia de máquinas-ferramentas diversificadas, porém mutuamente complementares. Aqui, por meio da divisão do trabalho, reaparece a cooperação peculiar à manufatura, mas agora como combinação de máquinas de trabalho parciais. Observem como que Marx, a todo momento, está fazendo a comparação com a manufatura, ou seja, se antes havia a contratação de vários artesãos dentro de uma unidade produtiva para produzirem carroças, a máquina também substituiu a habilidade manual e, doravante, temos no sistema ou na unidade produtiva várias máquinas enfileiradas para produzir também envelopes. Se antes, na manufatura, o capital foi decompondo cada vez mais os vários trabalhos constitutivos da elaboração de uma mercadoria, fazendo com que cada trabalhador se ocupasse apenas de uma função, agora o sistema de máquinas faz também isso. Só que agora a centralidade não está mais no trabalho, está na máquina. Significa que se faz um sistema de máquinas onde cada etapa do processo de elaboração do produto vai sendo fundamental para a etapa subsequente, de tal modo que daquele sistema de máquinas, depois de um certo tempo, brota um produto. Seria como pensarmos, por exemplo, uma indústria automobilística e a confecção do carro. Ao final das várias etapas de produção, onde cada máquina vai realizando uma atividade, resultará um produto final, que é o veículo. É isso que Marx está procurando apontar nesse texto. Porém, observará ele, um sistema de máquinas propriamente dito só assume o lugar da máquina autônoma individual, onde o objeto de trabalho percorre uma sequência conexa de diferentes processos gradativos e realizados por uma cadeia de máquinas-ferramentas diversificadas, porém mutuamente complementares. Aqui, por meio da divisão do trabalho, reaparece a cooperação peculiar à manufatura, mas agora como combinação de máquinas de trabalho parciais. As ferramentas específicas dos diferentes trabalhadores parciais transformam-se agora em ferramentas de máquinas de trabalho especializadas, cada uma delas constituindo um órgão particular para uma função particular no sistema do mecanismo combinado de ferramentas. Por outras palavras, cada máquina vai realizar uma tarefa mínima, vamos dizer assim, mas que está articulada com a tarefa subsequente, de tal modo que, ao final do percurso, o produto ele está completo e pronto para a venda e para a apropriação privada do capital. Na manufatura, observa Marx, os trabalhadores, individualmente ou em grupos, têm de executar cada processo parcial específico com sua ferramenta manual. Esse princípio subjetivo da divisão deixa de existir na produção mecanizada. Portanto, a produção se desloca cada vez mais do trabalho vivo para o trabalho morto. Cada máquina parcial, prossegue Marx, cada máquina parcial fornece à máquina seguinte sua matéria-prima. Todas atuam simultaneamente. O produto encontra-se nos diversos estágios de seu processo de formação, como na transição de uma fase da produção à outra. Assim como na manufatura, a cooperação direta dos trabalhadores parciais cria determinadas proporções entre os grupos particulares de trabalhadores,
também o sistema articulado de maquinaria, no qual uma máquina parcial é constantemente empregada por outra, cria uma relação determinada entre seu número, seu tamanho e sua velocidade. Desse modo, a máquina de trabalho combinada, agora um sistema articulado que reúne tanto máquinas de trabalho individuais de vários tipos, quanto diversos grupos de máquinas, é tanto mais perfeita, quanto mais contínuo for seu processo total. E aqui Marx também está apontando para uma grande diferença entre a máquina e o trabalho do homem. A máquina vai realizar o trabalho antes feito manualmente com maior precisão. Se antes o indivíduo cortava o couro com a tesoura, agora há uma lâmina super afiada na máquina que vai permitir cortar o molde com mais precisão e com maior acabamento. A máquina de trabalho, portanto, a máquina de trabalho combinada agora um sistema articulado que reúne tanto máquinas de trabalho individuais de vários tipos, quanto diversos tipos de máquinas, é tanto mais perfeita, quanto mais contínuo for seu processo total, quanto menos interrupções a matéria-prima sofrer ao passar de sua primeira à sua última fase, e quanto mais essa passagem for efetuada não pela mão humana, mas pela própria máquina. Se, na manufatura, o isolamento dos processos particulares é um princípio dado pela própria divisão do trabalho, na fábrica desenvolvida predomina, ao contrário, a continuidade dos processos particulares. Só que desta vez os processos estão na máquina. Um sistema de maquinaria fundado na mera cooperação de máquinas de trabalho do mesmo tipo, ou numa combinação de tipos diferentes, passa a constituir por si mesmo um grande autômato, tão logo seja movido por um primeiro motor semi-movente. Desse modo, a partir do momento em que a máquina de trabalho executa todos os movimentos necessários ao processamento da matéria-prima, sem precisar da ajuda do homem, mas apenas da sua assistência, temos um sistema automático de máquinas. Marx observará ainda, neste primeiro item do capítulo 13, que é o capítulo da maquinaria e grande indústria, que como sistema articulado de máquinas de trabalho movidas por um autômato central através de uma maquinaria de transmissão, a produção mecanizada atinge sua forma mais desenvolvida. No lugar da máquina isolada, surge aqui um monstro mecânico cujo corpo ocupa fábricas inteiras. E um monstro mecânico cada vez mais independente do trabalhador para dar o start a este monstro mecânico. Para Marx, havia máquinas a vapor, entre outras invenções, antes de haver quaisquer trabalhadores ocupados exclusivamente com a construção de máquinas a vapor. Mas as invenções, efetivamente, só puderam ser realizadas porque esses inventores encontraram à sua disposição, previamente fornecida pelo período manufatureiro, uma quantidade considerável de hábeis trabalhadores mecânicos. Uma parte desses trabalhadores era formada de artesãos autônomos de diversas profissões, e outra parte já se encontrava reunida em manufaturas, onde, como já mencionado, a divisão do trabalho dominava com rigor especial. Ou seja, a manufatura tinha já certos elementos germinais que acabariam sedimentando o caminho para o desenvolvimento da grande indústria. Com o aumento das invenções e a demanda cada vez maior por máquinas recém-inventadas, desenvolveu-se progressivamente, por um lado, a compartimentação da fabricação de máquinas em diversos ramos autônomos e, por outro lado, a divisão do trabalho no interior das manufaturas de máquinas,
ou seja, as invenções de máquinas não apenas tiveram impacto no interior da divisão do trabalho de uma fábrica, de uma unidade produtiva, mas também começou a haver uma certa especialização na fabricação de máquinas. Marx vai falar mais adiante como que se constituem unidades produtivas para produzir máquinas que serão utilizadas na produção de outras mercadorias. Portanto, máquinas produzindo máquinas, no sentido de que, cada vez mais, a divisão do trabalho no interior da sociedade, ela vai se tornando mais complexa. Na manufatura, portanto, vemos a base técnica imediata da grande indústria. Aquela produziu a maquinaria, ou seja, o período da manufatura produziu as condições para a emergência da maquinaria. Aquela produziu a maquinaria, com a qual esta supra-assumiu os sistemas artesanal e manufatureiro nas esferas de produção de que o primeiro se apoderou. Ou seja, muito embora a manufatura forneça as bases para a grande indústria, tão logo a grande indústria se desenvolve, ela elimina aquele tipo de trabalhador que havia dominado na manufatura, ou seja, o trabalhador especializado, o trabalhador artesão. Aquela produziu a maquinaria, com a qual esta supra-assumiu os sistemas artesanal e manufatureiro nas esferas de produção de que o primeiro se apoderou. O sistema mecanizado ergueu-se, portanto, sobre uma base material que lhe era inadequada, ou seja, a manufatura passou a ser muito limitada para atender às necessidades do capital. E tornou-se a manufatura tão obsoleta que o capital teve a necessidade de revolucionar a antiga base técnica para inserir um novo estágio de desenvolvimento, que foi a maquinaria e o sistema de maquinarias. Observará, portanto, Marx, o sistema mecanizado ergueu-se sobre uma base material que lhe era inadequada, revolucionou esta base e criou uma nova, apropriada a seu próprio modo de produção. Assim como a máquina isolada permaneceu limitada enquanto foi movida apenas por homens, e assim como o sistema da maquinaria não pôde se desenvolver livremente até que a máquina a vapor tomasse o lugar das forças motrizes pré-existentes, animal, vento e até mesmo água, também a grande indústria foi retardada em seu desenvolvimento, enquanto seu meio característico de produção, a própria máquina, existiu graças à força e habilidade pessoais, dependendo, assim, do desenvolvimento muscular, da acuidade visual e da virtuosidade da mão com que o trabalhador parcial na manufatura e o artesão fora dela operavam o seu instrumento de trabalho. Marx está apontando aqui como que, para a expansão ilimitada do capital, se faz necessário que ele, o capital, se liberte do próprio trabalhador, uma vez que este passa a ser um obstáculo para o desenvolvimento pleno do próprio capital. A expansão da indústria, movida à máquina, e a penetração da maquinaria em novos ramos de produção, continuaram inteiramente condicionadas pelo crescimento de uma categoria de trabalhadores que, dada a natureza semi-artística de seu negócio, só podia ser aumentada de modo gradual e não aos saltos. Em certo grau de desenvolvimento, a grande indústria entrou também tecnicamente em conflito com sua base artesanal e manufatureira. A ampliação do tamanho das máquinas motrizes, do mecanismo de transmissão e das máquinas ferramentas, a maior complexidade, multiformidade e a regularidade mais rigorosa de seus componentes, à medida que a máquina-ferramenta se distanciava do modelo artesanal e assumia uma forma determinada apenas por sua tarefa mecânica, o aperfeiçoamento do sistema automático e a aplicação cada vez mais inevitável de um material difícil de ser trabalhado, como o ferro, em vez da madeira, a solução de todas essas tarefas, conclui Marx, chocou-se com as limitações pessoais
que mesmo os trabalhadores combinados da manufatura só conseguiam superar até certo grau, mas não em sua essência. Portanto, depender da habilidade manual passou a ser, para o capital, cada vez mais um obstáculo. Daí a necessidade de revolucionar continuamente as forças produtivas, a fim de criar uma autonomia a maior possível em relação ao trabalho vivo, portanto, em relação à força de trabalho. Prossegue Marx. O revolucionamento do modo de produção numa esfera da indústria condiciona seu revolucionamento em outra. E aqui ele está indo para a análise da totalidade, como que não é um processo que se dá apenas dentro de uma unidade fabril, e sim um processo que vai se dando no interior da sociedade e vai produzindo novas divisões do trabalho no interior da sociedade. O revolucionamento do modo de produção numa esfera da indústria condiciona seu revolucionamento em outra. Assim, a fiação mecanizada tornou necessário mecanizar a tecelagem, e ambas tornaram necessária a revolução mecânico-química no branqueamento, na estampagem e no tingimento. A revolução no modo de produção da indústria e da agricultura provocou também uma revolução nas condições gerais do processo de produção social, isto é, nos meios de comunicação e transporte. De tal modo que, gradualmente ajustado ao modo de produção da grande indústria por meio de um sistema de navios fluviais transatlânticos a vapor, ferrovias e telégrafos, a grande indústria foi se emancipando cada vez mais da habilidade do trabalhador e foi cada vez mais criando as bases reais para o desenvolvimento do capital e da burguesia. Observa Marx ainda. As terríveis quantidades de ferro que tinham de ser forjadas, soldadas, cortadas, furadas e moldadas exigiam, por sua vez, máquinas cuja criação estava além das possibilidades da construção manufatureira da máquina. Ou seja, embora houvesse a possibilidade ou desejo de aumentar a produção de mercadorias, não havia ainda a base sociotécnica que permitisse uma produção infinita ou em maior volume de mercadorias. A grande indústria teve, pois, de se apoderar de seu meio característico de produção, a própria máquina, e produzir máquinas por meio de máquinas. Com a crescente produção mecanizada das primeiras décadas do século XIX, a maquinaria se apoderou gradualmente da fábrica de máquinas-ferramentas. Observem como que a divisão social do trabalho vai se tornando cada vez mais complexa no interior da sociedade burguesa. A condição mais essencial de produção para a fabricação de máquinas por meio de máquinas era uma máquina motriz capaz de gerar qualquer potência e que fosse, ao mesmo tempo, inteiramente controlável. Ou seja, é necessário máquinas para produzir máquinas, mas é necessário uma força motriz maior para mover estas máquinas que vão produzir máquinas. Só que esta força motriz precisa ser desenvolvida. Daí que surge também uma atividade que seria, por exemplo, a de produzir os motores que serviriam de força motriz. Portanto, cada ramo ou cada setor de atividade do capital vai impulsionando outros no mesmo sentido, outras atividades no mesmo sentido, ou seja, vai obrigando o mundo a tornar-se capitalista. Com a maquinaria, o meio de trabalho adquire um modo de existência material que condiciona a substituição da força humana por forças naturais e da rotina baseada na experiência pela aplicação consciente da ciência natural. Na manufatura, a articulação do processo social de trabalho é puramente subjetiva, combinação de trabalhadores parciais. No sistema da maquinaria, a grande indústria é dotada de um organismo de produção inteiramente objetivo, que o trabalhador encontra já dado como condição material da produção. Ou seja, quando ele é contratado, as máquinas já estão lá, independente da vontade dele. Na cooperação simples, e mesmo na cooperação especificada pela divisão do trabalho,
a suplantação do trabalhador isolado pelo socializado aparece ainda como mais ou menos acidental, ocasional. A maquinaria, conclui Marx, funciona apenas com base no trabalho imediatamente socializado ou coletivo. O caráter cooperativo do processo de trabalho se converte agora, portanto, numa necessidade técnica ditada pela natureza do próprio meio de trabalho. E com isso, Marx encerra a discussão deste item 1 do capítulo 13, onde ele procura investigar como que a centralidade se desloca do trabalho para a máquina. A sequência será dada pelo item transferência de valor da maquinaria ao produto. Mas este item deixamos para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos cada vez mais melhorar o nosso trabalho e continuar contribuindo com as jovens gerações de estudantes e, por que não dizer também, com as jovens gerações de pesquisadores com seus mestrados e doutorados. Até uma próxima.